Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre Além da Ordem, mais 12 regras para a vida, que é o novo livro de Jordan Peterson. Então, eu particularmente gostei do Além da Ordem. Eu estava com uma expectativa pior do que o que encontrei no livro. Esse livro foi escrito, uma boa parte dele, o Jordan Peterson escreveu em hospitais, no meio daquelas crises que aconteceram com o problema de saúde primeiro da esposa e depois o problema de saúde dele, né? Nós já comentamos um pouco sobre isso aqui no canal, nós falamos sobre o retorno dele. Então não tinha tantas expectativas. Recentemente o Jordan Peterson está tendo um movimento, né, de pensamento, ele está mudando, ele está indo para explorando outras direções. E eu não sabia até que ponto isso ia estar refletido no livro, mas está mais do que eu imaginava, né? Então algumas regras me chamaram bastante atenção nesse livro. A primeira regra está extremamente bem escrita, um mini livro próprio, assim. Na primeira regra, ele fala para nós não denegrirmos as instituições sociais de maneira descuidada, de maneira impensada. Aliás, isso já indica muito do tema inteiro do livro, Além da Ordem. Porque o Além da Ordem ele é um complemento para o primeiro livro, porque o primeiro livro, de certo modo, às vezes a pessoa pode lê-lo e cair num excesso de busca da ordem. Estritamente falando, isso aliás é uma leve crítica que eu faria ao Jordan Peterson. Não existe extremo de ordem se você considera a ordem transcendente, se você considera a ordem no sentido que, por exemplo, Santo Agostinho fala ordem. Mais no sentido que o Jordan Peterson usa, de fato você poderia ter um excesso de ordem, mas esse excesso de ordem é o excesso de uma ordem imanente, o excesso de uma ordem superficial, o excesso de uma pseudo-ordem. Então eu só faria essa distinção, que todo o raciocínio dele se mantém extremamente válido com isso que eu falei, é só uma distinção mais de nomenclatura. De qualquer modo, ele está preocupado com pessoas que têm essas falsas ordens, pessoas que têm esse excesso no trato com as pessoas que possam enrijecer demais a estrutura social, as suas próprias vidas, de tal modo a perder a verdade de vista. E é uma preocupação extremamente válida e correta. E nessa primeira regra ele fala muito das hierarquias. Como as hierarquias, você não pode simplesmente sair demolindo as hierarquias, mesmo que você veja que as hierarquias estão corrompidas de certo modo. Porque as hierarquias têm uma razão de si. As pessoas, para poder viver a experiência da ordem nas suas vidas, elas precisam ter contato com algum tipo de hierarquia social, com algum tipo de estrutura social. Você não pode sair demolindo as coisas sem pensar. Tem uma cena do O Homem que Não Vendeu Sua Alma, um grandíssimo filme que fala da história do Thomas More, que o namorado, ali na ocasião, o noivo da filha do Thomas More, vira para ele e fala: eu demoliria todas as instituições, todas as estruturas para poder pegar o demônio. E aí o Thomas More responde para ele e fala: mas depois que você demolir todas as instituições, todas as estruturas, o que vai sobrar entre você e o demônio? Para onde você vai se refugiar? E esse é um problema que, especialmente as pessoas mais jovens hoje, às vezes têm. A gente vê hierarquias um pouco deturpadas e fala: não, vamos destruir todas elas, sem pensar nas consequências disso. As pessoas são descuidadas ao falar com o superior, ao falar com o chefe, que o Jordan Peterson fala: se fale com o privado, não chefe, para não sair criando problemas. As pessoas são descuidadas na hora de criticar instituições que precisariam de uma reforma. As pessoas são descuidadas também em simplesmente olhar para a situação em que elas estão e refletir de maneira madura. Situação de trabalho, situação de governo e assim por diante. Claro, as hierarquias desenvolvem problemas e é necessidade de reforma. E o Jordan Peterson coloca isso. Ele fala, na verdade, que defender as hierarquias de uma maneira impensada, defender as hierarquias de tal modo a suprimir a criatividade, é um problema imenso. Então as pessoas precisam pensar em soluções novas e de maneira madura e aos poucos reformando as estruturas na qual elas estão inseridas, né? Mesmo que elas possam fazer reformas mais disruptivas em alguns casos, e ele não nega isso, elas precisam ter essa visão. Então, entre esse paradigma de vamos conservar as instituições, vamos reformá-las, ele oferece um belo paradigma de bom senso, de equilíbrio ao olhar para isso. A segunda regra, ela é muito bem feita, também muito boa, sempre que ela trata da jornada do herói, um tema que ele já tratou muitas vezes,
mas ela fala desse arquétipo de você, a regra trata de você definir, né, quem você quer ser e ir com a mente bem definida em relação a isso. Então isso é muito importante, porque as pessoas se limitam demais no mundo atual. Elas se vendem barato, elas olham para si mesmas como elas estão agora e assumem como se os vícios delas fossem a situação que elas vão viver a vida inteira. E isso é um problema. É um problema porque você... Bom, ele cita desde elementos de biologia evolucionária e tal, aquele sentido de que você tem que ser o mais apto e, portanto, o herói é aquele que é o mais apto para lidar com as situações. Mas existe um elemento profundamente espiritual por trás da visão da jornada do herói, por trás da visão do combate do bem e do mal. E esse elemento espiritual começa com a sua própria vida, começa com o combate na sua própria vida, em assumir a luta que está diante de você. Ele vê muitos ecos disso e a presença do pensamento cristão é mais intensa nesse livro do que em outros. Ele cita muito o Harry Potter, que é um exemplo... Eu tenho um vídeo sobre isso, eu sou mais crítico. Cita o Hobbit, e aqui é engraçado, eu acho que a parte muito boa do Harry Potter é um pouco copiada do Hobbit, é um pouco tirada do Hobbit de maneira imediata, assim. Então, enfim, essa é uma outra discussão. Claro que aqui vai fazer a figura do herói vai fazer referência ao Odisseu, a outros, mas esse espírito de transcendência aliado com empreender o combate para mudar a própria vida, para mudar os outros, esse espírito é o espírito da segunda regra. Esse espírito de enfrentar o dragão, esse espírito de abraçar a própria cruz, enfrentar o dragão e vencer o combate que está diante das pessoas. E eu acho que aqui tá a chave de quase todo o pensamento do Peterson, tá a chave de quase tudo que ele fala, e tá a chave do projeto de melhora dele para as pessoas. Assumir o paradigma do herói é uma coisa maravilhosa. Ele fala dos arquétipos no primeira regra, daquele cara que é o melhor em contraposição ao tolo. E ele fala que mesmo no tolo tem virtude. O tolo ele pode desenvolver humildade, gratidão, justamente por ser o tolo, que está embaixo na hierarquia. E o que está acima na hierarquia, ele tem um alto grau de responsabilidade, então ele pode se perder. Como que não se perde aquele que está acima na hierarquia, assumindo o papel do herói de maneira humilde? Então ele tem que encorpar esse luta do bem contra o mal, mas mantendo a humildade, mantendo o senso de dever. Então é fascinante essa regra, porque ela vai no cerne do que é a mudança que a pessoa precisa empreender na sua vida. E eu vejo, conversando com as pessoas no trato pessoal, que o fato das pessoas não empreenderem esse combate é o grande divisor de água na vida delas. Elas olham e falam assim, não, eu não quero empreender isso, não quero cultivar as virtudes, não quero assumir o sofrimento na minha vida. Que, aliás, é a 12ª regra, que é fantástica também. A 12ª regra trata da gratidão face ao sofrimento. Ela, obviamente, é extremamente influenciada pelas experiências recentes que ele passou, pela doença da esposa. Ela tem um forte toque cristão, ela tem um forte toque de abraçar a cruz. O Deus que sofre na cruz é um Deus com o qual você consegue se relacionar de maneira mais próxima, porque você vai inevitavelmente viver o sofrimento na sua vida. E esse elemento da graça, que é a gratidão, esse elemento de agradecer a sua vida, agradecer os dons que te foram dados, ele é um elemento chave para que você consiga lidar com as dificuldades. Em algumas das regras ele faz uma leve crítica ao Nietzsche, como nós já tínhamos falado no vídeo da conversão de Jordan Peterson, e essa leve crítica ao Nietzsche já está presente no Além da Ordem, engraçado, porque o Nietzsche tem essa coisa de combater, ele usa a palavra aristocrático e tal, mas ele tem problemas na abordagem dele, problemas que inclusive ajudaram a criar as ideologias modernas, e o Jordan Peterson fala isso numa das regras, que é sobre abandonar a ideologia. Ele faz lá todo um discurso sobre as ideologias e tal, novamente sempre Solzhenitsyn presente, outros autores, mas ele traz de volta essa visão do combate precisar de um elemento de gratidão, uma certa abertura à transcendência no combate. Porque a gratidão foge de mim, não sou eu que conquisto o que as pessoas me ajudaram, os dons que me foram dados. Eu tenho um papel fundamental, que é esse do herói. Mas a regra 2, a outra face dela,
é a regra 12, ou seja, as duas são como um espelho. Se de um lado eu tenho que empreender o combate do herói, do outro lado eu tenho que também ter a gratidão, eu tenho que agradecer o que me foi dado, agradecer a minha vida, agradecer a minha existência. Então eu tenho duas faces aí, uma completa a outra. E tudo isso, eu acho que se integra numa visão, uma regra simples que tem, que ele basicamente coloca lá uns poemas do Blake, é a regra tentar fazer o seu quarto o mais bonito possível. E eu acho que isso é engraçado, porque a primeira abordagem dele é famosa, o meme clean your room, buckle, arruma o seu quarto, deixa lá em ordem e tal. E beleza, você arruma o seu quarto, você começa a colocar sua vida em ordem. Esse é um ponto fundamental. Mas tornar o seu quarto o mais bonito possível não é só, e aí eu acho que o poema do Blake tem muito disso, tem muito esse elemento da gratidão, da graça, do toque divino nas coisas do dia a dia. Não é só você iniciar o processo de colocar sua vida em ordem. Você está buscando algo além de você, algo transcendente, essa beleza transcendente. E deixar as coisas mais bonitas possíveis é louvar, de certo modo, essa beleza transcendente. Então eu entendo que essa regra, novamente, é muito simples comparado com essas outras, mas ela mostra mais ou menos aonde a 2 e a 12 se conectam, aonde a busca pela jornada do herói, a busca pela melhora, a busca por vencer o mal, se encontra com a gratidão. E isso é numa certa contemplação da beleza. É isso para essa regra. Recentemente eu tive uma conversa com uma figura que eu admiro muito, que é o Jonathan Peugeot. Tem um canal que é amigo do Jordan Peterson, claro, eu já falei do podcast que o Jordan Peterson fez com o Jonathan Peugeot, que é maravilhoso. Recomendo que se alguém não assistiu, vão lá e assistam, né? É muito bom. E se inscrevam no canal, ativem o sino das notificações. Procurem meu site, o link está na descrição do vídeo. Um grande abraço a todos.